Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. E antes de conhecermos qual será o tema e o texto bíblico para nós meditarmos, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença por meio dessa meditação. E nessa ocasião nós possamos refletir naquilo que o Senhor quer, nos transmitir nessa ocasião, nesse momento de hoje. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o Teu Santo Bom Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é Amor, Ordem e Redenção. O texto bíblico para a nossa meditação e reflexão se encontra no livro de 2 Coríntios, carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz assim, Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. A igreja de Coríntios, ela era uma igreja particularmente especial, em vários aspectos. Eu creio que, se eu fosse me colocar no lugar de Paulo, talvez a igreja de Coríntios foi uma das igrejas que deu um certo trabalho para ele. Pois Coríntio, a cidade de Corinto, ela ficava localizada em um local muito, podemos dizer assim, estratégico, era uma rota comerciante e ali passavam muitas pessoas, ou seja, ao ter essa variedade de pessoas, também acontece de haver muito tipo de misturas, muitas ideias diferentes e assim por diante. E também a cidade de Corinto era uma cidade bastante religiosa. Ali havia um templo dedicado à deusa Afrodite, que é uma deusa da sensualidade, a deusa do amor. E muitas pessoas se envolviam nos cultos e rituais a essa deusa. Havia até um costume, que à noite as suas sacerdotisas desciam do templo para festejar com os moradores da cidade de Corinto. Então você imagina como era essa cidade. Às vezes hoje a gente poderia dizer, é uma cidade bastante badalada no quesito, vamos dizer assim, da maldade em relação à moralidade. E ali os membros da igreja de Corinto, por mais que eles não vivessem ou buscassem não viver a realidade daquela cidade, buscassem o máximo possível se distanciar, buscassem o máximo possível a presença de Deus, eles tinham, vamos dizer assim, uma certa dificuldade. Não tinha como separar as coisas literalmente. E é exatamente o que o texto bíblico que nós lemos hoje retrata. Paulo diz, olha, embora a gente esteja na carne, ou seja, nós ainda temos uma natureza carnal, nós ainda temos uma tendência a gostar de coisas que não agradam a Deus, a buscar coisas que não glorificam o nome de Deus. Paulo conclui a sua reflexão dizendo o seguinte, embora nós estejamos nessa condição, nós não devemos usar os meios dessa condição para viver. Nós não devemos nos deixar nos contaminar, Ou seja, embora o nosso meio esteja contaminado, principalmente lá em Corinto, Paulo convida os seus amigos e irmãos a viver uma realidade muito mais superior. E aí é onde entra o tema de nossa meditação. Amor, ordem e salvação e redenção. Porque nós temos que lembrar que nós fomos alcançados por Cristo graças e mediante o seu amor por cada um de nós. Após sermos alcançados, nós somos convidados agora a viver em uma nova atmosfera. Como assim, Davi? Exatamente. Como se a gente não fizesse mais parte desse mundo, e sim de um outro mundo, de um outro reino. Nós somos convidados agora a andar mediante perfeição, como diz lá no Sermão do Monte. Sejam perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, o cristianismo, ele requer uma certa ordem, uma ordem especial. E após nós vivermos essa realidade, nós vamos gozar de uma esperança que, pela fé, eu creio que está muito perto de se tornar realidade, que é exatamente a redenção. Veja que existe uma sequência lógica: amor, ordem e redenção. Não tem como alcançarmos a redenção sem antes nos transformarmos
sem antes já moldarmos a nossa realidade, a nossa vivência para aquilo que muito em breve será real. Ou seja, eu e você precisamos crescer na graça de Deus enquanto estamos vivendo. Nós somos convidados constantemente a ser santos. O problema que acontecia lá em Corinto, e principalmente até mesmo na igreja, é que as pessoas elas têm um hábito, e até nos dias de hoje é bem comum isso, de rotular as pessoas. Uns eram vistos como de Afrodite, ou seja, eram pessoas mais dadas à sensualidade, né? Outros eram vistos como pessoal de Poseidon, que eram os marinheiros, outros de Apolo, e assim eles tinham os estigmas e os rótulos lá. Mas será que, levando para nós refletirmos, será que nós também não estamos vivendo nessa mesma realidade? Se rotulando e se rotulando da maneira errada? Quando a gente olha para Cristo, nosso grande modelo, ele não usava desse hábito de rotular as pessoas. De acordo com as escrituras bíblicas, só existem duas categorias de pessoas. Às vezes são mencionadas como ovelhas ou bodes. Às vezes são mencionadas como justos ou ímpios. E às vezes são mencionadas como cristãos ou perdidos. Eu e você não devemos nos prender às coisas da carne, como Paulo falou, no aspecto de estarmos rotulando outras pessoas e até mesmo nos auto-rotulando. Nós precisamos andar e crescer espiritualmente, pois a nossa busca não são por essas coisas terrenas e carnais, mas sim as coisas lá do alto. Nós buscamos uma nova pátria, nós buscamos a redenção. Então, que nós possamos não somente dar graças a Deus pelo amor que Ele sentiu por nós, não apenas orar para que Ele nos dê força para viver segundo a ordem celestial, a ordem do reino de Deus, mas também a confiança devida para crer na bendita redenção vindoura para cada um de nós. Chegamos ao fim de nossa meditação. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Ele te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso encontro com o Senhor. Até a próxima e tchau, tchau.